Olá galera, hoje nós vamos terminar aqui o conteúdo relacionado à primeira lei de Mendel, né? No assunto passado nós vimos a primeira lei tal qual ela é, e nesse vídeo aqui nós vamos ver as variações em relação ao modelo mendeliano e também os tipos sanguíneos. Vamos lá. Então, primeira variação nós vamos chamar de alelos letais, como o próprio nome já está dizendo. Quando esse tipo de situação ocorre, aquele indivíduo, seja da nossa espécie ou seja de uma outra espécie, ele não sobrevive. Então, em 1905, né, o francês Lucien Cuénot, ele observou que o cruzamento de camundongos, né, de pelagem amarela, produzia uma descendência que era diferente daquela proporção lá proposta por Mendel. Ou seja, a proporção lá de Mendel era o quê? 3:1. Certo? O fenótipo era 3:1. Então ele percebeu que ao cruzar esses camundongos dava uma proporção de 2:1. E ele ficou se perguntando, e o outro indivíduo? Não são 4? Então ele fez a seguinte colocação, que esse alelo A aí, que ele é recessivo, ele condiciona a pelagem amarela. E o alelo dominante condiciona a pelagem cinzenta. E aí nós temos esse quadrinho aqui, ó, pelagem amarela, pelagem amarela. Aí nós vamos ter esses gametas aqui. Nós vamos ter aqui, ó, pelagem amarela, que o Yzinho aqui vocês estão vendo, ele condiciona, ele é dominante. Aqui também pelagem amarela e aqui recessivo, pelagem cinzenta. Quando esse dominante aqui, né, o AY, ele ocorre em dose dupla, ou seja, quando ele é duplo, né, quando ele é homozigoto em dose dupla, ele causa aborto, ou seja, é um alelo letal. Ele não pode ocorrer em dose dupla. Se ele ocorrer, ele vai causar um aborto, no caso aqui dos camundongos. E nós temos um caso também na nossa espécie, que é a chamada acondroplasia, né? A acondroplasia, que é o nanismo, ele ocorre nesse caso aqui, ó, Dzinho, certo? Dzinho é um indivíduo normal, e no caso, se ocorrer o duplo dominante aqui, nós vamos ter a letalidade, ou seja, o indivíduo ele não nasce, certo? Temos os chamados alelos múltiplos, né, que é quando um gene ele pode ocorrer, se expressar de 3 ou mais formas alélicas. Contudo, isso não quer dizer que o indivíduo vai ter essas 4 formas, não. O indivíduo vai continuar tendo apenas, no caso um indivíduo diploide, ele vai continuar tendo apenas 2 exemplares de cada gene. Como é o caso aqui, por exemplo, da pelagem de coelhos. Nós temos 4 tipos. O selvagem domina sobre todos os outros. Então está aqui o selvagem, ó, certo? Está aqui o fenótipo e o genótipo. O chinchila é recessivo em relação ao selvagem, mas domina sobre o Himalaia e o albino. Está aqui o genótipo do chinchila. E o Himalaia é recessivo em relação ao selvagem e o chinchila, mas é dominante em relação ao albino. Está aqui os 2 genótipos do Himalaia. E o albino ele é duplo recessivo, então ele é recessivo em relação aos outros 3 tipos. Isso é alelo múltiplo, ou seja, o mesmo alelo que determina a pelagem, a cor da pelagem, ele se expressa aí de 4 formas diferentes. Temos a dominância incompleta, em que os fenótipos dos indivíduos heterozigóticos ele é intermediário em relação ao fenótipo dos 2 homozigóticos. O que é isso? Na prática, tem uma flor vermelha, tem uma flor branca. Quando eu cruzo as duas, eu vou ter um fenótipo intermediário, ou seja, eu não vou ter vermelho nem branco, eu vou ter uma cor rosa. Quer dizer que a mistura de cores aí é parecido com a gente misturar a tinta? Não, aqui nós estamos falando de genes, de uma característica intermediária. Se eu cruzar esses dois aqui, aliás, o rosa com rosa, eu vou ter uma proporção semelhante em termos de genótipo em relação à primeira lei, de genótipo, mas não de fenótipo. Então eu vou ter uma vermelha, 2 rosas e uma branca, certo? Aqui também tem a plumagem de galinhas, a plumagem branca com plumagem preta. Da cinza, quando eu cruzo cinza com cinza, eu vou ter uma preta, 2 cinzas e uma branca, certo? Codominância, né? Os indivíduos heterozigóticos para determinados genes, eles expressam simultaneamente os fenótipos dos 2 tipos, ou seja, ocorre a expressão dos 2 no mesmo momento. O exemplo aqui é o sistema sanguíneo MN, em que, por exemplo, ó, aqui predomina o M, aqui o N, mas quando aparecem os 2, eles se expressam, ou seja, não há dominância de um sobre o outro, certo?
Penetrância e expressividade gênicas. A penetrância diz respeito à porcentagem de indivíduos de dado genótipo que apresenta o fenótipo correspondente. Há uma variação fenotípica entre os indivíduos com o mesmo genótipo, como é, por exemplo, o feijão carioca, né? O L maiúsculo, coloração variegada, ou seja, tem listras, e o L recessivo, totalmente pigmentado, né? Que é o feijão chamado mulatinho. Então, no caso aí, ó, o feijão carioca, que é o dominante, né? 5% dos grãos são totalmente pigmentados, a semelhança ao feijão mulatinho, ou seja, há uma penetrância, há como se fosse um desvio, né? Então, mesmo sendo feijão carioca, 5% desse feijão carioca ele apresenta-se como feijão mulatinho, que é isso daí, ó. E na espécie humana, né, tem também um caso, que é a polidactilia pós-axial, né, que é a presença de um dedo extranumérico próximo ao quinto dedo da mão ou do pé, como vocês podem observar aqui na figura ao lado. Temos a expressividade gênica, né, que é o modo como um gene ele se expressa nos indivíduos portadores. O alelo que condiciona a presença de manchas na pelagem de mamíferos, por exemplo. Vamos lá. O recessivo produz pelagem variegada, ou seja, com manchas, né? Tem áreas com pigmentos e áreas sem pigmentos. E o S maiúsculo condiciona padrão pelagem homogênea, ou seja, sem manchas, como vocês podem observar aqui no cachorro e no cavalo. Temos o sistema BO, né? Você já deve ter ouvido falar, creio que vocês saibam qual é o sistema, aliás, o tipo sanguíneo de vocês e o fator RH, que nós vamos ver depois. Então, no início do século XX, lembrando que o Carl Landsteiner, né, ele ganhou o Nobel de Fisiologia justamente por essa descoberta dele. Né? Ele verificou a incompatibilidade sanguínea entre pessoas. Então, o que foi que ele observou? Que as pessoas tinham tipos sanguíneos diferentes. Então, vamos lá. Ó. Nós vamos trabalhar com dois conceitos, que é o de antígeno e anticorpo, ou de aglutinogênio e aglutinina. Então, uma pessoa que tem o tipo sanguíneo A, tem o antígeno A. Então, ela não pode receber, por exemplo, do AB, nem do B. Certo? O B do mesmo jeito. Só pode receber do B ou do O. O AB só recebe do AB, né? E no caso do O, ele não tem os antígenos, certo? Mas tem o anti-A e o anti-B. Então o O só recebe do O, certo? Então a genética do sistema BO, né? Os 4 fenótipos do sistema BO, eles são determinados por um gene que apresenta 3 formas alélicas, ou seja, é um gene que nós podemos dizer que é múltiplo, porque ele expressa-se de diferentes formas, né? Temos aqui o genótipo, ó, dominante, 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 recessivo. No entanto, é A. Então isso, e é a mesma coisa para os outros, ó. B maiúsculo, B maiúsculo, B maiúsculo, B minúsculo, AB. Aqui nós temos um caso de codominância. E aqui nós temos um caso de recessividade. O que é que isso mostra? Isso justifica, por exemplo, o fato de o seu pai ser A, sua mãe ser B e você ser O. O que é que justifica? O fato de você ser, aliás, de eles serem heterozigotos. Professor, como é que você sabe que ele é heterozigoto? Ora, se o seu pai é A, sua mãe é B, se eles fossem duplo dominante, você, logicamente, seria AB. Como você é do tipo sanguíneo O, infere-se que tanto o seu pai quanto a sua mãe são heterozigotos, certo? Ou seja, tem esse genótipo aqui, ó. IA maiúsculo, I minúsculo, IB maiúsculo, I minúsculo. Sistema RH. Na década de 1940, o Landsteiner, né, e sua equipe, eles injetaram hemácias de um macaco resto em coelhos. Ao testar o anti-RH em humanos, os pesquisadores notaram que ele provocava aglutinação das hemácias em cerca de 85% dos indivíduos que foram testados. E aí surgiu mais um sistema de classificação, em que é, no caso, o fator RH, certo? Mostrando justamente aqui o que foi que aconteceu. 85% aglutinou, 15% não aglutinou. Então nós temos a genética do sistema RH, né? O sistema RH é condicionado basicamente por 2 alelos, né? O Rzão e o Rzinho. Aqui então os genótipos, né, do RH positivo, que ele pode ser duplo homozigoto, né, que é o Rzão, ou heterozigoto, que é o Rzão, Rzinho. E nós temos o fenótipo negativo, que ele se expressa como Rzinho. A incompatibilidade materno-fetal, né, no sistema RH.
Isso é uma doença, né, que nós vamos chamar de eritroblastose fetal. Tem esse nome justamente porque ela destrói as hemácias imaturas, né, chamadas de eritrócitos, ainda no bebê. Então, pessoas RH positivo não produzem o anti-RH. Em condições normais, pessoas RH negativo também não apresentam anticorpos anti-RH. O que ocorre? A mulher, ó, prestem bem atenção nessa situação. A mulher que é RH negativa, ela não tem, certo? O fator RH. Ela não tem, aliás, os antígenos, né? Não apresenta anticorpos, aliás. A criança é RH positivo. Então, o que acontece? Quando o sangue da mãe se mistura na primeira gravidez com o filho, quando o filho que é RH positivo, o que acontece? O sangue da criança, que tem os anticorpos anti-RH, eles sensibilizam o sangue da mãe. E a mãe que era negativa passa agora a ser sensibilizada e produzir anticorpos anti-RH. Então, numa segunda gravidez, o que ocorre? Se essa criança, nesse caso aí, for RH positivo, as hemácias da mãe, elas já estão sensibilizadas e o organismo da mãe, ele vai, de certa forma, causar a morte da criança. Mas há como evitar isso, certo? Há aí a inativação dos antígenos, né, das hemácias fetais, justamente por meio de uma injeção, e aí a mulher tem a segunda gravidez sem problemas, certo? Sistema ABO e transfusão sanguínea. Nós temos uma forma bem simples de saber, né, qual é o tipo sanguíneo. Isso é uma técnica bem simples. Então você pega o soro, pega 2 gotinhas do seu sangue, certo? Pinga aí um em cada lado da placa de Petri, e aí você pinga o soro anti-A em um e pinga o soro anti-B na outra gotinha. Mistura, e aí o que vai acontecer? Se nenhum aglutinar, quer dizer que o seu sangue é O. Na verdade é chamado zero, certo? Porque não tem nenhum dos antígenos. Se aglutinar o B, quer dizer que o seu sangue é B. Se aglutinar o A, quer dizer que é A. Se aglutinar os dois, quer dizer que você tem tipo sanguíneo AB, certo?